A série de TV a seguir é baseada em um caso de assassinato real, então utilizaremos o humor de forma bastante moderada. Esteja ciente de que o conteúdo pode ser perturbador. Lyle e Eric Menendez estão a caminho do serviço memorial de seus pais, mas agem de forma tranquila dentro da limusine. Lyle até fala sobre negócios e sobre chegar ao topo algum dia. No entanto, quando Eric vê seu irmão usando os sapatos do pai, começa a chorar. Lyle lembra de que seus pais teriam orgulho deles, e então pede ao motorista que os deixe onde está a multidão. Assim que saem do carro, as câmeras começam a piscar e eles caminham por entre uma maré de repórteres. O local está lotado de gente. Durante seu discurso, Eric não para de chorar, enquanto Lyle lê um discurso preparado. Ele menciona que seu pai tinha tudo na vida e que ele, como filho, está pronto para assumir o controle. Para surpresa de todos, ele termina seu discurso tocando uma música dedicada aos pais, criando um clima extremamente constrangedor. Apesar de Eric tentar levar uma vida normal, ele sempre chora quando pensa nos pais. Seus pesadelos são constantes, até que finalmente ele liga para seu terapeuta, Dr. Oziel, para marcar uma consulta. É Halloween e Lyle chega em casa com sua namorada Jimmy. Eric mente, dizendo que vai sair para resolver umas coisas, mas na verdade vai ao consultório do Dr. O. Quando chega, ele se certifica de que a conversa não será gravada. Enquanto isso, Lyle está ocupado distribuindo doces para as crianças, vestido de Tom Cruise. Eric fala sobre escrever um livro sobre as conquistas de seu pai e o sonho de José de se tornar senador algum dia. Então, ele revela que José era muito severo com ele e Lyle e que isso foi o motivo pelo qual eles o mataram. Dr. Oziel fica chocado ao ouvir a confissão. Eric admite que o plano realmente começou depois de ver o filme Billionaire Boys Club, onde garotos matam seus pais ricos. Ele mostrou o filme ao irmão e começaram a falar casualmente sobre o assassinato. Eric queria agir logo antes que mudassem de ideia, mas Lyle queria um plano cuidadosamente elaborado. Dr. Oziel não acredita que os irmãos fizeram isso por causa de um filme. Eric se lembra de seu pai brigando com ele e jogando um prato na parede quando estava com raiva. No entanto, quando perguntado se José era fisicamente abusivo, Eric apenas o descreve como muito autoritário. Ele conta que sua mãe era tão dependente de José, bebendo e tomando remédios depois de descobrir sua traição, que se tornou suicida. Eles a mataram para aliviá-la do sofrimento. Eric revela um momento decisivo. Ambos os pais estavam discutindo com Lyle depois que ele foi expulso de Princeton. Kitty se envolveu quando Lyle disse que queria se casar, mas os pais não permitiram. Lyle, no entanto, não cedeu. Durante a briga, Kitty arrancou a peruca de Lyle, chocando todos. Lyle disse que o pai o obrigava a usar a peruca. Eric idolatrava tanto o irmão que sentiu pena dele. Foi depois disso que viu o filme e decidiu que iam cometer o crime. Eles foram a uma loja de armas em West LA e Orange County, mas só conseguiram comprar espingardas em San Diego, onde Eric usou um documento falso. Eles prepararam o álibi com um amigo de Lyle, Perry Berman. Quando tudo estava pronto, os dois dirigiram para casa no meio da noite. Lyle mandou Eric atirar primeiro para que ele não mudasse de ideia. Eles disseram "eu te amo", um ao outro, então entraram no quarto onde os pais estavam assistindo TV. José foi pego de surpresa, mas Eric atirou nele primeiro. Ele caiu no sofá e Eric continuou disparando. Em seguida, ele atirou na mãe. Lyle ainda se moveu para atirar de perto. Lyle voltou para finalizar Kitty, que ainda estava se movendo. Eles recolheram os cartuchos e trocaram de roupa. Depois dirigiram até Coldwater para enterrar as armas. Depois foram ao cinema assistir Batman. Lyle discutiu com o atendente porque ele se recusou a vender um ingresso para a sessão das 9h50, pois já eram 10h40. Então, os dois compraram ingressos para a sessão das 10h55, mas perceberam que não valia a pena e foram embora, indo para o restaurante Taste of LA. Eric estava com medo, mas Lyle estava calmo, dizendo em voz alta que já estavam ali havia 4 horas. Quando voltaram para casa, descobriram que ninguém mais tinha encontrado os corpos, então entraram e ligaram para o 911. Eric insiste que, apesar de ter matado os pais, ele não é uma pessoa má. Ele tremia e chorava, dizendo que continua tendo pesadelos nos quais vê os pais morrerem repetidamente. A única vez que isso para é quando ele finalmente se suicida. O Dr. Oziel acha melhor chamar Lyle para ir ao consultório. Ele inventa uma desculpa sobre comprar café, mas sai rapidamente e liga para sua amante Judalon, revelando que Eric acabou de confessar o assassinato. Ele está preocupado com sua vida, então pede a Judalon para ir ao consultório, para ser testemunha caso algo aconteça. A caminho do consultório, Lyle alucina e vê algumas pessoas vestidas como sua família na noite do assassinato.
Ele vê Judalon e acha que ela é apenas outra paciente. Lyle está furioso e continua dizendo que foi a máfia que fez isso, mas Eric revela que já contou tudo para o Dr. Oziel. Eric estava com medo de acabar com a própria vida. Lyle continua gritando, enquanto Eric chora. Eric explica que não adianta negar, confiando que o Dr. Oziel honrará a confidencialidade médico-paciente. O Dr. Oziel oferece ser a tábua de salvação dos irmãos, dizendo que pode afirmar no tribunal que eles agiram por medo devido ao controle abusivo do pai, o que faria parecer um crime passional, em vez de premeditado. Quando o Dr. Oziel afirma que não vai contar a ninguém o que foi dito, os irmãos deixam o consultório. Eric pede desculpas pelo que fez, mas Lyle o conforta, dizendo que tudo o que precisam fazer agora é matar o doutor. Na noite dos assassinatos, foi Lyle quem ligou para a emergência. Ambos estavam em lágrimas quando as autoridades chegaram. Lyle disse que havia fumaça dentro da casa e que não tinham visto ninguém. Ele ainda acrescentou que seu pai lidava com gente perigosa ao longo dos anos, já que era um homem de negócios muito poderoso. Então, Eric gritou que foi a máfia quem fez isso. Durante a investigação inicial, os detetives Zoller e Linan descobriram que o horário da morte foi às 22 horas. Os irmãos prestaram depoimento na delegacia. Enquanto isso, o detetive Zer viu uma janela estourada, o que significava que o quarto não poderia estar cheio de fumaça 2 horas após os assassinatos, como Lyle havia dito. Quando os irmãos voltaram para casa, perceberam que a caixa de balas ainda estava no porta-malas do carro. Lyle mentiu para o oficial, dizendo que o detetive Zer lhe deu permissão para pegar sua bolsa de tênis e rapidamente escondeu dentro da bolsa o que restava de provas. Como José Menendez era o CEO da Live Entertainment, seu colega Peter Hoffman achou melhor dar-lhe uma despedida de alto nível. Quando Peter mencionou a herança, Lyle e Eric se lembraram da conversa que tiveram com seus pais antes. José e Kitty sempre providenciaram tudo para seus filhos, então ficaram desapontados quando eles ainda roubaram casas de outras pessoas. Para ensiná-los uma lição, José os removeu do testamento. Peter organizou o serviço memorial e se ofereceu para providenciar guarda-costas e uma limusine para os irmãos. Lyle pediu outra limusine e alguns assistentes para resolver pendências para eles. No entanto, ele não conseguiu tudo, pois estava fora do orçamento. Os irmãos ficaram aliviados ao saber que a polícia tinha uma nova pista, um produtor de filmes adultos, sem nenhum vínculo com eles. Mais confiantes, pediram para ficar no Hotel Bel Air por um tempo. Assim que se mudaram, Lyle começou a viver de forma mais luxuosa, insistindo que deveriam exigir mais da vida. Os irmãos começaram a gastar o dinheiro do pai comprando roupas caras e relógios de luxo. Eles organizavam festas e usavam drogas, mas até os convidados achavam estranho quando os dois começavam a dançar muito próximos. As autoridades estavam ficando sem tempo. Ainda não tinham um suspeito preso e sabiam que quanto mais o caso permanecesse sem solução, mais incompetentes pareceriam. Por causa dos gastos extravagantes, os garotos foram avisados de que deveriam diminuir o ritmo. Lyle disse que estavam apenas se distraindo para esquecer a morte dos pais, então o advogado prometeu tentar acomodar os gastos deles. Lyle sabia que precisavam colocar as mãos no testamento. Eles encontraram o cofre, mas erraram a combinação, então Eric ligou para seu amigo Billy, cujo pai era advogado de sucessões. No entanto, o Sr. Wright se recusou a ajudá-los sem a permissão do executor do espólio. Ele também pediu que os garotos deixassem o cofre em sua casa. Eric ficou para vigiar o cofre, enquanto Lyle saiu para um encontro. No dia seguinte, Carlos Baraut, tio dos meninos e executor do espólio, chegou. Ele estava presente quando o cofre foi aberto. Lyle insistiu em entrar primeiro, dizendo que queria remover quaisquer fotos das mulheres de seu pai no cofre, para poupar sua mãe de qualquer humilhação. Carlos não contestou mais. Para surpresa de todos, o testamento não estava no cofre. Logo, uma empregada encontrou o testamento em um armário e o entregou a Lyle. Eric ficou surpreso ao descobrir que os pais deixaram tudo para eles. Quando Carlos finalmente leu o testamento, dizia que José estava deixando tudo para sua esposa, e após sua morte, todos os bens seriam divididos igualmente entre os 2 filhos. Durante o funeral, Lyle leu uma carta do pai. Não muito tempo depois de receberem a herança, Lyle começou a investir o dinheiro e comprar propriedades caras. Enquanto isso, Eric começou a modelar. 2 meses depois, Eric disse que não queria matar o Dr. Oziel. Ele admitiu que se sentia ainda pior depois de descobrir que herdaram tudo. Lyle simpatizou com o irmão, dizendo que eles não precisavam realmente matar o Dr. Oziel, mas que deveriam mantê-lo por perto.
Lyle disse, "Eu te amo" para Eric, acrescentando que sempre o protegeria. Enquanto isso, o Dr. Oziel disse a Judalon que colocaria as anotações da confissão de Eric em um cofre de segurança e entregaria a chave a ela. Se algo acontecesse com ele, ela deveria ligar para seu advogado. Judalon estava paranoica, achando que os meninos poderiam ir atrás dela, já que foi testemunha da confissão. Ela pediu para se mudar para a casa dele, mas, como ele era casado, não podia deixá-la se mudar. Judalon também era ex-paciente dele e tinha episódios maníacos. Ela ficou furiosa, então o Dr. Oziel finalmente permitiu que ela ficasse na casa de hóspedes. Os detetives tinham 3 teorias. 1. O casal Menendez foi morto pela máfia. 2. Foram mortos por um cartel. 3. Foram mortos por uma gangue de San Fernando. Mas nenhuma das teorias fazia sentido. A investigação mostrou que não havia sinais de entrada forçada ou qualquer luta. Com base nas evidências forenses, acreditavam que o casal conhecia seus assassinos. O fato de os irmãos evitarem falar com a polícia, exceto por meio de um advogado, só aumentava as suspeitas. Eles também não verificaram as mãos dos irmãos para resquícios de pólvora na noite dos assassinatos. Um dia, os detetives receberam uma mensagem do melhor amigo de Eric, Craig. Ele disse que ele e Eric escreveram um roteiro no passado sobre matar os pais. Durante uma sessão de terapia, Lyle ficou furioso ao descobrir que Eric escreveu um roteiro sobre matar os pais. O tópico mudou rapidamente quando o Dr. Oziel revelou que colocou as anotações das sessões de terapia em vários cofres de segurança, e que esse era seu trunfo para que os meninos não o machucassem. Ele foi tão longe a ponto de sugerir que gravassem as próximas sessões. Craig apareceu na delegacia, dizendo que Eric havia confessado matar os pais. No entanto, sua declaração só podia ser considerada ouvi dizer, e não atendia aos requisitos para um mandado de prisão. Então, os detetives pediram que ele se encontrasse com Eric. Os detetives aguardavam que Eric confessasse, mas ele falava dos pais como se nunca tivesse pensado em matá-los. Craig mencionou o roteiro que escreveram, insinuando que era baseado no que aconteceu na vida real. Eric agiu surpreso, pedindo para ele mudar de assunto. No entanto, com os detetives escutando, Craig insistiu na conversa e mencionou que Eric havia admitido o crime antes. Eric disse que não matou os pais e que era impossível ele ser o assassino, pois estavam juntos naquele dia. Ele descobriu que a polícia havia entrado em contato com Craig. No final da noite, os detetives não conseguiram nada. Na sessão seguinte, o Dr. Oziel finalmente usou um gravador. Ele perguntou por que Kitty também tinha que morrer. Os irmãos disseram que não era pelo dinheiro, que estavam fazendo um favor à mãe. Eles achavam que, como já haviam matado o marido dela, deveriam matá-la também. Antes de eles saírem, o doutor entregou um cartão de visitas e sugeriu que fossem parceiros de negócios, por meio de algum investimento. No entanto, Lyle jogou o cartão fora assim que saiu do consultório. Quando o doutor descobriu que Judalon estava falando com seus filhos sobre substituir a mãe deles, ficou furioso. Ele começou a arrumar as coisas dela, dizendo que nunca deixaria sua esposa por ela, e a expulsou. O Dr. Oziel avisou Judalon para não contar a ninguém sobre o caso Menendez, especialmente sobre as fitas. Mas Judalon se encontrou com o detetive Zer na primeira oportunidade e contou tudo. O que vocês estão achando dessa série até agora? Com certeza é mais do que apenas 2 filhos malvados matando os pais por herança. A história fica cada vez mais sombria. Devemos cobrir mais? Inscrevam-se para assistir a mais vídeos como este, ativem as notificações e deixem um like. Isso ajuda muito o canal. Obrigado por assistirem.